Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, nos conceder mais um dia. E também agradecido a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos. Queremos também agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e todos vocês que também nos escrevem dizendo de onde nos acompanham estudando a Bíblia. E hoje queremos mandar aqui um alô especial para Olívio e Eni. Eles estão parabenizando a neta Ana Cecília, que está completando 2 anos. Parabéns, Ana Cecília. E os pais da Ana Cecília, Sidney e Suzana, são de Cascavel, no Paraná. Que Deus abençoe a Ana Cecília e todos os demais aniversariantes de hoje. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Cleide Rejane é de Pesqueira, em Pernambuco. Rosiane é de Caucaia, no Ceará. Vera Dulce Passos é de Fortaleza, também no Ceará. E queremos aqui fazer um agradecimento especial a todos vocês que parabenizaram o nosso filho Victor. Centenas e centenas de pessoas parabenizando. Ficamos agradecidos a Deus por todos vocês e que Deus os abençoe também a cada dia de suas vidas. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por este momento, agradecidos por cada um que estuda conosco a Bíblia, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a tirar lições para a nossa vida e colocar em prática. Abençoa todos aqueles que passam por momentos de lutas, provações, tribulações, dor, sofrimento. Tu conheces cada um, Pai, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que iniciamos aqui no domingo. Foi o nosso segundo estudo desta nova série, Fogo da Provação. E já aprendemos muita coisa, né? Na semana passada estudamos juntos o Salmo 23 e nós vimos que mesmo em meio aos momentos difíceis que atravessamos em nossa vida, o pastor está conosco, Jesus está presente, Ele não nos abandona, Jesus não falta. E nós precisamos crer nisso. Não pense você porque você está sofrendo que você foi esquecido por Deus, que Deus te abandonou. Não, não é isso. Às vezes, os sofrimentos por causa do Evangelho é para testar a nossa fé, para nos provar, para nos fortalecer. Outros sofrimentos, às vezes, que nós passamos são consequências de escolhas erradas que nós fazemos, decisões erradas que tomamos. E então, vêm as consequências e às vezes nós queremos culpar a Deus, mas nós somos dotados de livre arbítrio e então a escolha é nossa. Agora, quando é uma perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é diferente. Porque muitas pessoas, por exemplo, nós vivemos num país livre, não é? O Brasil é um país livre, ninguém é perseguido por causa da fé. Ainda, né? Aqui nos Estados Unidos também, todo mundo é livre, pode ter a sua própria religião, sua própria crença, ninguém é perseguido também ainda, porque vai chegar um dia que seremos perseguidos, mais cedo ou mais tarde, e estamos caminhando para isso. E então nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus enquanto nós temos a oportunidade, a liberdade de estudar a Bíblia, de congregar com os irmãos e visitar pessoas, cantar, orar. Nós temos que aproveitar isso hoje, enquanto nós temos a liberdade, porque quando tirarem a liberdade, e aí se nós não nos fortalecemos hoje, vai ser difícil nós suportarmos. Então o apóstolo Pedro, que nós citamos aqui esta semana no nosso estudo, ele diz aqui que nós, os cristãos, diz ele, não deverão estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós, no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Então, ao invés de nós nos queixarmos, de nós reclamarmos, de nós nos rebelarmos contra Deus, nós deveremos nos alegrar. É claro que o apóstolo Pedro aqui estava escrevendo para os primeiros cristãos.
A maioria desses cristãos vieram do judaísmo, eles já criam no Deus que nós cremos, mas a maioria dos judeus não aceitaram e não aceitam a Jesus em suas vidas. Eles estão esperando um outro Messias. E então esses primeiros cristãos, eles eram muito perseguidos por causa da fé em Jesus. Eles perdiam o emprego, eles perdiam a sociabilidade que eles tinham com as outras pessoas, eles não eram bem-vindos nas comunidades e, enfim, eles eram rejeitados. E eles sofriam muito, muitos tinham as suas propriedades tomadas pelas autoridades por causa do Evangelho. E hoje, graças a Deus, ainda nós temos a liberdade de ter as nossas coisas e de ter a nossa fé, de ir à igreja, de cantar, de orar em público. Ninguém proíbe, é claro que um ou outro pode se manifestar contra, né? Mas no geral nós temos a liberdade. E então o apóstolo Pedro aqui, ele diz que deveremos nos alegrar se porventura nós formos perseguidos por causa do Evangelho, porque o próprio Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi morto, pregado numa cruz, mas glórias a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltou para os céus e vai voltar para nos buscar. Então esse Jesus, ele sabe o que é sofrer. E quando ele vê um seu filho sofrendo por causa do Evangelho, é claro que ele sabe o que é isso, ele sabe, ele passou por isso. E outra coisa, Jesus passou por todas as provas, tentações e ele venceu. O único que venceu todas as provas e tentações é Jesus. Porque todos nós seres humanos falhamos, caímos e pecamos. E então, nós comentamos durante essa semana que Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Está também em 1 Pedro, capítulo 5. Satanás, ele está como um leão faminto, à busca de uma presa. E nesses últimos dias, os seus ataques eles se intensificarão contra os filhos de Deus, contra os que querem servir a Jesus. E então nós precisamos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, diz aqui o apóstolo Pedro. E como é que nós resistimos? Através da Bíblia, através da oração, é que nós vamos ter forças. Jesus, quando ele foi tentado, ele resistiu ao diabo usando a palavra de Deus. Quando ele era tentado a transformar pedras em pães, ele citou uma passagem bíblica lá de Deuteronômio. Depois ele foi tentado a pular do pináculo do templo e ele usou outro texto bíblico também do Antigo Testamento. E depois Satanás quis ser adorado e Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Também usou a Bíblia. Temos nós sabido usar a Bíblia para nos defender dos ataques de Satanás? Ou sequer conhecemos a Bíblia? Ou sequer sabemos onde está um verso bíblico? É por isso que nós temos que orar e estudar hoje, enquanto nós temos essa oportunidade. Esta semana, nós comentamos também a respeito do que Paulo falou, a respeito de pessoas que deixaram os seus costumes naturais. Mulheres estão se juntando com mulheres, homens com homens, e isso está se tornando tão normal que às vezes nós mesmos cristãos não estamos mais nos assustando com isso. Porque está tudo tão normal. E onde é que nós aprendemos? Nos filmes, nas novelas, nos cinemas, nos Netflix, nos desenhos. As crianças aprendem isso desde criança. E eu até citei que também nas escolas públicas, é claro que teve uma irmã que disse: olha, eu sou cristã, eu não ensino isso para as crianças, e não pode generalizar. É verdade, nós não podemos generalizar todas as escolas públicas, porque nós temos muitos cristãos que trabalham em escolas públicas e que procuram orientar as crianças de acordo com a palavra de Deus. Mas a maioria dos professores que não são cristãos, eles estão incutindo na mente das crianças a genealogia, a ideologia do gênero, não é? Ideologia do gênero. E outros costumes mais
que estão sendo colocados na mente das crianças para que confundam. E então os nossos pais cristãos não estão entendendo por que os filhos estão assim. Não querem mais ir à igreja, já na fase da adolescência e depois jovem. Por quê? Porque foram influenciados por muitos professores lá na escola, por muitos desenhos, por muitos filmes, e nós pais não percebemos que eles estão sendo influenciados. Então, o que nós devemos fazer é buscar estudar a Bíblia com os nossos filhos desde criança. Não vamos começar já quando eles estão rebeldes, que eles não vão querer. Aí nós temos que orar, pedir a Deus para que transforme, e com jeito, com muita paciência, orando, tentando para ver se a criança mude essa atitude dela. Mas são crisóis, não é? Crisóis que nós enfrentamos em nossa vida para sermos provados e que possamos estar suportando todo o fogo ardente a que nós somos submetidos, que nós possamos, pelo poder de Deus em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, resistir, porque se nós quisermos resistir por nós mesmos, nós fracassaremos, nós não seremos vencedores. Vamos então buscar cada dia mais estudar a palavra de Deus com oração e meditando, para que possamos ser influenciados pelo Espírito Santo para entender a palavra de Deus e vivê-la em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, e também desejamos um feliz sábado e um bom final de semana. No domingo, nós vamos já estar junto com vocês para o nosso terceiro estudo desta série Fogo da Aprovação, e nós vamos então ver dentro da Bíblia Sagrada, especialmente alguns textos do Antigo Testamento, alguns problemas que o povo de Deus enfrentou no passado e que também nós poderemos enfrentar hoje. Nós queremos desejar a todos vocês então que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. E não nos esqueçamos que o apóstolo Pedro disse: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.